Vamos ver o que vai acontecer hoje aqui nesse lugar. Eu tenho muita dificuldade quando começar a preparar um sermão, de pegar um texto base, a menos que seja alguma coisa que seja muito específico, mas eu tenho dificuldade de pegar um texto básico. Quando eu já fiz o sermão, eu falei, e agora? Não tem texto base, né? Já foi, para colocar ali atrás. E como eu falei, eu copiei e colei pelo menos 3 textos que o Tita colocou aqui. Nós estamos numa série de mensagens sobre um altar para Deus. E coube a mim, né, trazer uma palavra sobre o altar de adoração. Eu não sei se é intencional da parte do pastor ou não, ou se é aleatório, mas eu acho que já é a 2ª ou 3ª vez que ele me coloca a pregar sobre adoração. E eu gosto muito de falar sobre adoração. Não sei porquê, né? E hoje nós vamos falar sobre um altar de adoração. Eu poderia escolher, talvez seja providência divina de eu não ter feito para hoje, preparado para hoje, um texto base. Então eu vou usar um que o Tita falou aqui hoje. Hebreus 1:3. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é. E com a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra, à direita de Deus, majestoso no céu. Quantos filhos de Deus nós temos aqui hoje? Amém? Esse texto fala de Jesus Cristo, que Ele irradia de forma exata, Ele expressa de forma exata a glória de Deus. E nós, como filhos de Deus, por adoção, devemos naturalmente, na nossa natureza, se é que podemos dizer assim, na nossa natureza espiritual, expressar a glória de Deus. Assim como Jesus. Quando nós somos chamados de cristãos, é porque nós somos considerados e chamados de pequenos cristos, pequeno Cristo. Nós somos o reflexo do que Ele é, do que Ele fez em nossas vidas. Como filhos de Deus, nós temos que irradiar, expressar a glória do nosso Pai. O altar de adoração. Eu postei no grupo do louvor hoje, pessoal, alguém tem um alvo daqueles de dardos para a gente lançar? Eu queria fazer uma dinâmica aqui, mas não rolou, não tinha. Então eu vou falar para você mais ou menos sobre um tiro ao alvo, lançar um dardo no alvo. Todo mundo sabe, aquele alvo redondinho, tem aquele de ímã, tem aquele de ponta que você joga. E no meio do alvo tem a mosca. Quando fala acertou na mosca, acertou lá na bolinha pretinha no meio do alvo. E você vai indo para fora, né? Quanto mais longe, menos pontos você ganha. E às vezes a gente joga e o dardo passa direto para fora do tabuleiro e não acerta o alvo, né? Por mais que você acerte um pouquinho na beiradinha, você acertou o alvo, né? Há quem acerte na mosca, no meio. Há quem é meio zaroio que erra o tabuleiro e joga direto para o lado de fora. Nós precisamos acertar o alvo. O que tem a ver acertar o alvo com construir um altar de adoração? Construir um altar de adoração é acertar o alvo. Mas é acertar a mosca. Eu vou dizer que não basta acertar o alvo. Quando a gente entende, né, teologicamente que o pecado, o que é, assim, aquela frase clássica, o pecado é o quê? Errar o alvo. A gente considera que o que é pecado, se alguém perguntar para você, o que é o pecado? O salário do pecado é a morte. Mas o que é o pecado? O pecado é errar o alvo. Aí o pecado se torna mais fácil de cometer. A gente vê que a gente peca com mais frequência do que a gente imagina, porque a gente erra o alvo constantemente. Mas talvez você fale assim, não, mas eu sou um crente razoável até, eu acerto o alvo quase sempre.
Eu vou falar para você que não basta acertar o alvo. Se você pode acertar o alvo todo dia, você pode não estar pecando. Mas se você acerta o alvo e não acerta a mosca, você é um medíocre. Você está dentro da média. A média acerta o alvo, mas não acerta a mosca. Quem reflete a glória de Deus acerta o alvo. Não basta não pecar, tem que acertar na mosca. Jesus Cristo acertou na mosca, porque Ele refletia a glória de Deus. Às vezes a gente anda no nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa escola, e ninguém sabe quem somos nós. Porque a gente está acertando o alvo, mas não está acertando na mosca. Talvez você vá para o seu colégio e fale assim, não, eu não me assento na roda dos escarnecedores. Eu não fumo, eu não bebo, eu não falo palavrão, o pessoal conta piadinha, besteirenta, eu não dou risada, eu não conto história de palavra, de duplo sentido. Tudo bem, você acertou o alvo, mas não acertou na mosca. Você está dentro da média. Você está fazendo só para passar. Você não está tentando refletir a glória de Deus. A gente às vezes entra na faculdade, a gente entra no colégio para tirar nota para passar. A média é 6, se eu for com 6 está bom. A média é 7, se eu for com 7 está bom. Um filho de Deus tem que refletir a glória de Deus, tem que tirar 10. Eu não estou falando para vocês quando eu fui na faculdade eu tirei 10. Teve algumas matérias que eu fiz para passar. Se eu acho que eu fiz certo, não fiz. Essa palavra veio no meu coração essa semana. Mais precisamente lá no Avance. No Avance, ó. Acho que tem que ter um Avance, né? Lá no Ativação. Mais precisamente ali no Ativação. Enquanto o pastor estava ministrando, eu comecei a anotar uns negocinhos. Falei, Deus está mandando a gente acertar no alvo. Não acertar na mosca, não basta acertar no alvo. Às vezes a gente fica todo falando, nossa, acertei no alvo. E daí? Quase todo mundo acerta no alvo. Um ou outro erra o alvo. Um ou outro erra o tabuleirão lá. E esse coitado? Esse está pecando. E aí sim o salário do pecado é a morte. Esse está lascado. Esse não tem jeito. Se continuar errando o alvo e nunca acertando o alvo, esse está perdido. O que é não acertar o alvo? É viver em pecado. Cada dardo que você lança, você erra o alvo, você está pecando. Cada dardo que você lança, você erra o alvo, você está em pecado. E você nunca consegue acertar o alvo, você não sai do pecado. E você vai se afundando, e você vai se decepcionando. Você está perdido. Porque o salário do pecado é a morte. Quem não acerta o alvo espiritualmente está condenado ao inferno. Talvez você acerte o alvo todo dia. Como eu falei e vou repetir, você é medíocre. Você está dentro da média. Medíocre significa mediano, significa que está na média. Às vezes a gente olha medíocre, parece que está xingando o cara. Não, você está na média, fica tranquilo, sossegado. Você passa despercebido, ninguém vai te notar, porque você está na média, você é igual a todo mundo. Deus não nos chamou para ser igual a todo mundo. Deus, quando aquela mulher do fluxo de sangue passou no meio de todo mundo, e Jesus parou e falou, para, porque eu senti que de mim saiu o poder. Ela era acima da média. Porque todo mundo estava tocando Jesus, mas só saiu do poder de Jesus quando ela tocou nele. Porque ela acertou a mosca, não acertou o alvo. Tinha muita gente em volta de Jesus ali, mas só ela conseguiu tocar o coração de Jesus. Ela acertou na mosca, os outros acertaram no alvo. E muitos estavam longe criticando Jesus, estavam errando o alvo. Para ser um cristão verdadeiro não basta não errar o alvo. É preciso acertar na mosca. Para você ser um cristão verdadeiro não basta não pecar. Você tem que fazer mais do que não pecar. Eu tenho que fazer mais do que não pecar. Nós precisamos levantar um altar de adoração a Deus. Um altar de adoração. Você precisa acertar na mosca. E geralmente eu não coloco um subtítulo. O título já veio no pacote, um altar de adoração. Eu coloquei um subtítulo, você precisa acertar na mosca. Se tem uma palavra que eu quero que você guarde no seu coração, é que você precisa acertar na mosca. Quando nós olhamos para Jesus, no nascimento de Jesus, a sua vida, a sua adolescência, muito pouco a gente sabe da adolescência de Jesus, mas ele crescendo, depois de adulto,
Antes ali de ser batizado, ali do seu ministério, ele já fez algumas coisinhas. Aí Jesus foi batizado. A Bíblia nos leva a entender que ele foi batizado com o Espírito Santo. O próprio Filho de Deus, que estava ali 100% homem, recebeu ali poder e unção do Espírito Santo sobre ele para começar o seu ministério. E às vezes a gente quer deixar o Espírito Santo de lado e exercer o nosso ministério sem o poder do Espírito Santo. Nós precisamos que essa pomba, que esse Espírito Santo de Deus venha sobre nós e nos revista de poder e de autoridade para que a gente acerte o alvo. Porque vai ser ela que vai levar. Sabe aquele pombo correio? Você põe lá a cartinha no bico dele, ele vai levar. Aí a gente atira a flecha, sabe? Joga o dardo e a pombinha cata o dardo e vai. O Espírito Santo vai conduzir. É Ele que conduz, é Ele que vai te acertar o alvo, não vou ser eu. É Ele quem convence, não sou eu. A gente abre a boca, a gente fala e o Espírito Santo convence. Então a gente olha para Jesus ali na sua vida, tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, os seus milagres, as suas decepções, os seus sofrimentos. E a gente fica admirado, a gente às vezes sente dó, sente pena. Só que a gente deveria sentir pena da gente mesmo, né? Não dele, porque ele estava ali por causa da gente. A pena que a gente sente dele, a pena que ele estava pagando, era uma pena que nós deveríamos pagar e não ele. E a gente fica imaginando Jesus. Enquanto a gente olha para aquilo ali, para toda aquela cena e se surpreende e fica grato e glorifica a Deus e agradece a Deus, Jesus estava ali, jogando mais um dardo e acertando na mosca, fazendo a vontade de Deus. A gente consegue notar, viajar no nosso pensamento e cada um compreende de um jeito e absorve de um jeito tudo isso que Jesus passou. Mas não quero compreender, porque a gente não vai compreender. Mas eu vou viajar um pouco com você para a gente imaginar como seria visto tudo isso que Jesus fez pela ótica dele próprio, não pela nossa mais. Eu não sei se você já assistiu aquele filme Ressurreição. Eu acho que é Ressurreição, que é um filme que fala sobre a crucificação de Jesus pela ótica de um soldado romano. Alguém assistiu? E é esse o nome do filme? É esse mesmo, né? Se você não assistiu, meu irmão, assista. Ressurreição. É a crucificação de Jesus visto pela ótica de um soldado romano. Provavelmente pelo filme é aquele que cutuca com a flecha lá, né? Não tenho bem certeza. Mas é um filme muito legal, muito, muito bom de ver. Então a gente tem a nossa visão. Quem assistiu o filme tem a visão desse soldado. E agora a gente vai tentar ver pela ótica de Jesus. Tudo aquilo que aconteceu. Tudo não, né? Está longe de ser tudo, está longe de ser 10% do que ele fez. Mas qual foi a motivação para que Jesus fizesse isso? Nós vamos imaginar então, como seria a motivação de Jesus, qual seria a motivação para que Jesus passasse por tudo isso? Quais seriam os sentimentos que levaram a Jesus a fazer tudo isso? Ou quais foram os sentimentos que ele teve enquanto passava por tudo isso? E nós vamos ver também sobre a entrega de Jesus. Tudo isso fechado junto, está sendo construído um altar a Deus. Jesus construía um altar ao Pai. Primeiro nós vamos ver a motivação de Jesus. A gente consegue entender que a motivação de Jesus para fazer tudo isso era fazer a vontade de Deus. Era fazer a vontade do Pai. Lucas 5, de 4 a 6, diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Isso eu copiei agora há pouco. Imagine como eles estavam cansados. Imagine como Jesus estava sofrendo. Mas
A vontade dele, a motivação dele era fazer a vontade de Deus. Então, em detrimento ao sofrimento dele, né, que se dane o meu sofrimento, eu vou fazer a vontade do meu Pai. Os discípulos estavam no barco, a Bíblia diz que a noite toda, e joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede, e não pega nada, nem um lambari. Mas aí de manhã cedo, Jesus aparece e fala assim: ô Pedrão, vai lá um pouquinho mais fundo e joga a rede lá. Ele fala assim: ó mestre, a gente passou a noite inteira, a gente jogou e não pegou nada. Mas debaixo da sua palavra, eu vou lá, eu vou jogar. Ele foi obediente, porque ele conhecia o mestre. Eu vou lá. Eu não digo nem que é uma questão de fé, eu digo que é uma questão de obediência. Assim como o soldado que o Tita falou, que foi lá e mergulhou naquela água do rio. Aquela água lá que ele falava que lá na minha cidade tem água melhor do que essa. Não foi uma questão de fé também, foi uma questão de obediência. Uma questão de ouvir os seus conselheiros e ir lá fazer. Se fosse uma questão de fé, ninguém precisava ir lá e falar: não, mas vai. Se fosse uma coisa difícil, você ia fazer? Só para se mostrar? Faz a facinho. Ele foi porque aconselharam ele. Não foi uma questão de fé. E eu acredito que talvez a questão de Pedro também não fosse uma questão de fé, mas foi uma questão de decisão. Uma questão de ouvir a voz de Jesus e ir lá e fazer. Debaixo da tua palavra eu vou e jogo essa rede. E ele foi no lugar mais fundo e jogou a rede. E o resto da história a gente sabe, a rede saiu cheia de peixe e começou a querer se rasgar. Teve que pedir ajuda para mais um pessoalzinho que estava em volta ali pegando peixe. Acredito eu que ele deve ter dividido peixe com um monte de gente ali, né? Falou: acho que o que eu vou fazer com tanto peixe agora, né? É a abundância. Quando a gente obedece à vontade de Deus, a gente pensa que a gente vai sair na pior. A gente pensa: agora na hora H, está na hora de ir embora, eu não vou fazer hora extra, vou embora, não saiu, não produzi nada. Aí Deus vem e faça aquilo ali, tudo que você já fez, faz de novo. Eu vou fazer mais uma vez. Aí você obedece a Deus. E debaixo da obediência de Deus, Ele derrama abundantemente sobre a sua vida. Porque você agora acertou o alvo e fez a vontade de Deus. Qual foi a motivação de Pedro para lançar mais uma vez a rede que lançaram a noite inteira? Foi a palavra de Jesus. Com certeza a vontade de Pedro era ir embora. Ele já devia estar cansado demais. Ele queria ir embora. Gente, os barquinhos daqueles caras lá não é esses barcos que a gente vai pescar hoje em dia, né? Cadeirinha, você finca a rede na beira do barco, tem um cara para fazer churrasco para você, você está pescando ali, o cara está fazendo churrasco, está assando café. Tem, gente. Eita, beleza. O barco deles era canoinha. Ficar de pé, equilibrando assim, ó, né? E jogando rede para lá e para cá. Imagina a perna dos caras como é que é. Já não tinha carro para andar. Tinha que correr para lá e para cá a pé. Daí ficar a noite inteira naquele barco, equilibrando o peso do corpo ali, ó. Um vai para lá, outro vem para cá e o barquinho balançando para lá e para cá. Era canoinha, não era barcão de pescador, não. Não era uma... O desejo deles era de ir embora. Mas debaixo da palavra de Jesus, Pedro foi lá e lançou a rede. E colheu os frutos. Na tentação do deserto, lá Jesus, quando estava lá, foi levado pelo Espírito para o deserto, para ficar lá em jejum por 40 dias. Ele foi tentado. E lá ele teve uma escolha para fazer. Tudo na nossa vida é questão de escolha. Hoje nós falamos isso aqui. Quando o povo de Deus estava entrando na terra prometida, foi falado para eles assim: está aqui a terra. Eu apresento vocês a bênção e a maldição. Vocês podem escolher o que vocês quiserem. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Eu, se fosse vocês, escolhia uma bênção. Precisa avisar ainda, né? Eu, se fosse você, escolhia a bênção. Mas ainda avisou, eu escolheria a bênção. Precisa. Porque a gente vê o pecado aqui, a gente vê o alvo ali. E a gente fica brigando: será que eu acerto o alvo? Será que eu peco? Será que eu acerto o alvo? Será que eu peco? E a gente corre para o pecado e deixa o alvo de lado. A gente faz isso todo dia. A gente tem aquele pecadinho no nosso coração, que ele fica ali, ó, o alvo o alvo está lá. O alvo fica ali e o pecado fica aqui. Aquele pecadinho a gente gosta dele. É aquele que a gente joga um pouquinho de água nele todo dia. Aquele que a mente fica pensando, fica maquinando, e ele vem descendo, e ele vem descendo, ele cai no coração. E daí Deus fala: agora chegou na hora de você escolher. É o alvo ou é o pecado?
E a gente tem que escolher o alvo ou o pecado. Eu não sei qual pecado você tem de estimação. Eu não sei se você tem um vício de estimação. Eu não sei se você tem um site de estimação. Eu não sei se você tem um cantinho da sua casa especial de estimação. Eu não sei se você tem uma pessoa especial de estimação que você não deveria ter. Eu não sei se a sua mão ela é mais ligeira do que deveria ser. Eu não sei se a sua mente ela pensa coisas que não deveriam pensar. E mesmo sabendo que não deveria pensar, você fica alimentando essas coisas no seu coração. Mas todo dia Deus pede para você escolher o alvo ou o pecado. E o pior é que a nossa natureza humana ela é tendenciosa a pender para o lado do pecado. Por isso nós precisamos constantemente estar alimentando o nosso espírito, para que nós possamos esquecer aquele pecado gostoso, porque o pecado é gostoso, o pecado não é ruim. Se pecado fosse ruim, não seria uma tentação. A gente só é tentado pelo que a gente gosta, a gente só é tentado pelo que dá prazer. A gente nunca vai ser tentado por algo ruim. Mas o que desce gostoso na nossa boca, mais tarde vai ter sabor amargo. Vai chegar uma hora do dia que Deus vai falar para você, chegou a hora de escolher o alvo ou o pecado. E Jesus na tentação do deserto, o diabo veio lançando sobre ele várias escolhas que ele poderia fazer. Ah, você não é o filho de Deus? Se lança daí então lá embaixo, que ele vai dar ordem aos anjos, e eles vão te sustentar e você não vai morrer, não vai acontecer nada. Não tentará o Senhor teu Deus. Ah, você não é filho de Deus? Peça para que Ele transforme essas pedras em pão, aí você vai comer, você já está aí 40 dias já passando fome. Cara, um dia só mais, é o final do dia, 6 horas vira o dia, já é 5h59, você pode transformar esse pão essa pedra em pão, e você come, boa, acabou, gente, 99,99999% dos 40 dias de jejum e oração, que você ficou aqui, Jesus, você venceu, é só 5 segundinhos que você transforma a pedra em pão e come. Era uma escolha que Jesus tinha que fazer. E Jesus falou para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus teve que fazer escolhas, assim como nós. Nós entendemos que Jesus ele foi 100% homem e Jesus foi 100% Deus. É uma coisa louca de se entender. Ou a gente nem entende, mas a gente aceita dessa forma. Quando Jesus estava no céu com Deus, ele era 100% homem. Lá no princípio, quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, Jesus estava lá, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando Deus disse, haja luz, e houve luz. Quando Deus diz que o Espírito de Deus, quando a palavra diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, Deus estava lá. E Jesus estava lá. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E quem é esse Verbo a não ser Jesus Cristo? O Verbo vivo que desceu do céu. Ele sempre teve escolhas para fazer, e nós temos escolhas diárias a fazer. Acertar o alvo ou escolher o pecado. Construir um altar de adoração a Deus, ou continuar com os nossos altarezinhos que a gente tem. Jesus se impõe e deixa claro, eu escolhi acertar o alvo, eu escolhi fazer a vontade do meu Pai. O Espírito Santo me trouxe aqui, para que eu ficasse 40 dias em jejum e em oração. E esses 40 dias em jejum e oração, eu vou ficar, e eu vou até o fim. E eu vou falar para vocês, que eu estou falando essa palavra, e essa palavra está falando no meu coração, você não resiste. Esses dias eu falei com alguém, não sei com quem, acho que era com a Thaís, né? Estava eu, a Thaís, o Rodrigo, acho alguém. Falei, gente, tem 2 coisas que eu tenho dificuldade na minha vida. Eu sou muito bom de dormir, e eu sou muito bom de comer, percebes, né? Eu sou muito bom de dormir e eu sou muito bom de comer. Eu já fiz alguns propósitos de levantar de madrugada para orar. E todos eles foram frustrados, exceto o último.
que nós fizemos aqui, nós não, né? Eu fiz com Deus aqui no Ativação. Eu saí dali com um propósito no coração. Eu vou fazer isso. E Deus tem me levantado. Compartilhei com a Rô também, né? E eu tenho acordado de madrugada. Um dia 5 horas, não deu certo, né? Porque daí começou as aulas, eu levantei 5 horas, estava lá orando, daqui a pouco a porta do quarto abriu, a Dona Ivone levantou para fazer café para as crianças. Falou, estragou meu tempo de oração aqui. Falei, vou ter que levantar mais cedo, né? Porque já estava na hora das crianças levantar. Aí no outro dia eu fui para as 5 horas. No último dia eu fui para as 4. Agora eu estou levantando 4 horas da manhã. Gente, assim, eu estou lá dormindo, eu já não me lembro o que eu estava sonhando. Eu sei que eu estava sonhando com alguma coisa que eu nunca lembro. No dia eu lembrei, na hora. Porque foi assim, no meio do sonho, puf, levantei, nem pensei, porque se eu pensar muito eu fico. Levantei e fui. Eu tenho dificuldade, gente, de fazer jejum. Pensa quando a gente vai fazer encontro com Deus. Sabe quando a gente fala assim, não é porque a gente está aqui na frente que a gente é melhor que os outros, que vocês, que a gente é especial. Não é porque a gente está aqui na frente falando que a gente faz tudo certinho. Não é porque a gente está pregando sobre um assunto que esse assunto é 100% na vida da gente. Não é. Quando eu vejo Jesus ali sendo tentado pelo diabo, Jesus 40 dias sem comer, e ele fala para ele, e ele podia transformar aquela pedra em pão. E ele fala, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando eu vejo isso e olho para mim e falo, gente do céu, eu tenho que melhorar muito. Como que eu quero ter um relacionamento com Deus? Como que eu quero viver o sobrenatural de Deus? Como que eu quero viver um avivamento na minha vida? Se eu não tenho capacidade de cumprir com um jejum e oração que eu faça um propósito com Deus. Se eu não tenho capacidade de fazer um propósito com Deus, de levantar todo dia de madrugada e orar a Deus ali, eu não consigo cumprir isso. E eu estou falando aqui para vocês agora porque isso é até um reforço para mim. O peso fica maior. Eu comecei. E que Deus me dê força para manter esse propósito, sei lá até quando. Eu ouvi um testemunho do Harry, eu vou falar o nome Azar, cadê o Harry? Ah, está lá em cima no som. Nós ouvimos um testemunho do Harry no Ativação. Gente, vai na Ativação ano que vem, gente, pelo amor de Deus. Nós ouvimos um testemunho do Harry no Ativação. Chovendo molhado se eu perguntar quem foi tocado, quem foi ativado de alguma forma com o testemunho do Harry. É oração, é jejum, é compromisso, é levantar cedo e falar com Deus. É escolha, é decisão, eu tenho que ter essa decisão. Gente, eu governo o meu corpo. É a minha cabeça que vai dizer, perninha, levanta e vai, olho, abre, levanta, vai. Ah, tá frio, pega uma coberta, você não é homem? Pega uma coberta, enrola nela e vai. A decisão é minha. E isso é a vontade de Deus. Lembra domingo passado, eu acho que eu falei, que tem música que a gente tem que cantar e às vezes ela é difícil para a gente cantar, porque... E eu falei, vamos cantar essa música profeticamente, né? Que nós cantamos, né? De madrugada eu te escuto. Porque eu não levantava de madrugada. Mas eu cantei isso no domingo, na segunda-feira eu estava de madrugada orando. Os sentimentos de Jesus. A motivação de Jesus era fazer a vontade de Deus. Quais eram os sentimentos de Jesus? Filipenses 2, de 5 a 8, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de homem, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aqui a gente pode encontrar vários sentimentos. Várias coisas que passaram pela mente de Jesus. Ele era Deus. Mas mesmo sendo Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus. Por que o diabo caiu? Porque ele usurpou ser igual a Deus. Ele achou que ele podia estar assim com Deus. E ele ainda conseguiu convencer um terço dos anjos a descer com ele. A montar uma quadrilha. Mas Jesus, mesmo sendo Deus, Ele abriu mão de ser Deus. Esvaziou-se de si mesmo.
a sua glória, toda a sua glória, ele se despiu dela. Ele largou tudo, ele saiu do trono que ele estava sentado para vir tomar o nosso lugar aqui embaixo, para viver igual um de nós. Talvez você pare e olhe para o Kesley ali, ó. Imagine antigamente. Está ali, ó, Jesus sentado, bonezinho da Adidas, jogando no time do Atlético, lá treinando no time do Atlético. Furacão eu, né? Seria Jesus no tempo dele. Desceu da sua glória e veio ser uma pessoa comum. Veio ser como eu e você. Eu acho que Jesus talvez jogava alguma varinha de pesca lá com os discípulos também, né? Fazia um peixinho frito na beira da praia e tal. Mas ele esvaziou-se de si mesmo e veio viver como um homem. Jesus era onipotente. Jesus tinha todo o poder. Foi ele quem criou os céus e a terra. Ele estava com o Pai quando houve separação entre as águas. Ele estava com o Pai quando Deus disse haja luz e houve luz. Ele estava com Deus quando Deus disse que haja árvores e plantas e animais e que dê fruto. Ele abriu mão de tudo isso para ser um como Kesley, jogar no time do Atlético. Ele era onisciente. Jesus, quando estava lá no trono de Deus, ele tinha todo o conhecimento de tudo que acontecia. Ele estava do lado do Pai, ele sondava o nosso coração, não porque eu não estava lá, eu não era onisciente, eu não era onipresente, ele era. Mas quando Jesus estava do lado do Pai, ele sabia tudo o que estava acontecendo. Ele via tudo. Ele abriu mão disso, de todo o conhecimento, de toda a ciência, para ser um Kesley. Estava jogando no time do Atlético. Ele era onipotente, Jesus tinha todo o poder. Puxa vida, agora ele tinha todo o poder. Vou falar que ele foi jogar no time do Atlético, tirou o poder do Atlético daí. Tá. Ele tinha todo o poder. Ele era um homem forte. Ele podia fazer de tudo. Mas ele desceu aqui na terra para ser igual o Giovanni e jogar no coxa. Ele veio para ser igual nós, para sofrer, para chorar, para rir, para fazer festa. E ele viveu igual a gente. Mas ele era Deus. Ele teve uma escolha para fazer. Deus falou para ele: meu filho, preciso de você lá embaixo. Mas ele era assim com o Pai. Eu acho que talvez ele tinha todo direito de falar assim: eu não vou não, Pai, eu não fiz nada, eles que fizeram, vamos ficar nós aqui, na nossa divindade aqui, ó, anjo aqui, adorando e tal, né? Por que eu tenho que ir lá? Ele abriu mão de ser Deus, de ser onipotente. Strong diz que Deus é espírito pessoal, perfeitamente, ó, isso aqui já é, né? Vai pegando aí, seminaristas, né, pro dia do concílio. Strong diz que Deus era espírito, e ainda estou lendo, né? Perfeitamente bom, e em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas. Deus é espírito infinito e perfeito, fonte de todas as coisas. Jesus era isso, mas ele abriu mão de ter o poder de sustentar todas as coisas, para vir aqui na terra e pegar 12 cabeças de bagre. Cabeça de bagre não, porque não tem bagre na praia também, né? Não tem, né? Tem bagre do mar? Sei lá. 12 cabeçudo, para ensinar eles. Agora vocês não vão ser mais pescador de peixe, vocês vão ser pescadores de homens. Sabe de que Deus abriu mão? Presta atenção, seminaristas, é nós. Os atributos naturais de Deus, os atributos naturais de Jesus, a autoexistência. Deus não depende de nada e de ninguém para existir. João 5:26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. A eternidade. Deus sempre existiu e sempre existirá. Salmos 92. A imensidade. Deus está presente em todos os pontos do universo. A imutabilidade. Deus não muda. Jesus Cristo é hoje, ontem e hoje, e o mesmo e o será para sempre. A infinidade, Deus não tem limite.
A onipotência, Deus pode todas as coisas. A onipotência, a onipresença, Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. A onisciência, Deus sabe de todas as coisas. A unidade, Deus é único, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E agora, Jesus deixou o Pai e o Espírito Santo e veio sozinho para cá, se tornar um como nós. Ele deixou na sua natureza de Deus, na sua natureza espiritual, mas mesmo aqui embaixo, ele não abandonou Deus e Deus não abandonou ele. Mesmo Jesus sendo um homem não onipresente, não onisciente, não tendo o poder de Deus mais, que ele abriu mão de tudo, a gente sempre vê Jesus saindo e subindo ao monte para orar, para tomar uma decisão. Quando ele toma essa decisão e ele faz e resolve o que tinha que fazer, ele larga aquelas pessoas e sai e vai para o monte orar, para falar com Deus de novo. Porque Jesus sempre que esteve aqui, ele sempre quis acertar o alvo e fazer a vontade do Pai. Ele foi obediente até a morte de cruz. Jesus teve sentimento de renúncia. Ele abriu mão da sua vontade e da sua divindade. Jesus teve sentimento de humildade. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Quando falaram para Jesus que queriam seguir, tá, se quer vir, venha, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu não tenho onde dormir. Se der, deu. Se não der, eu vou ficar acordado. Jesus foi humilde ao ponto de, quando estava lá no caminho, chegar no poço de Jacó, chegar para uma mulher. Primeiro ele chegou para uma mulher, não se fazia isso. Segundo lugar, era uma mulher samaritana. Os judeus e os samaritanos não se davam. Mas ele chegou ao ponto de ir para essa mulher samaritana pedir água, porque ele estava com sede. A humildade de Jesus. Um dos motivos, um dos vários motivos que Jesus era muito criticado era por causa dessas coisas. Onde já se viu um judeu pedir água, sair conversando com a mulher no meio da rua? Que pecado tenebroso um homem judeu pedir água para uma mulher samaritana. Quem são os samaritanos, Quando Salomão morreu, seus filhos negociaram lá, fizeram esquema e dividiram o reino de Israel, as 12 tribos. Ficaram 2 tribos no reino sul e as outras tribos no reino norte. O reino norte foi tomado lá, se eu não me engano, esqueci o nome dos caras lá. Alguém lembra? Pelos assírios? Foi mesmo? Então eles foram tomados pelos assírios, certeza? Eles foram invadidos, foram levados embora. Os caras bons, os caras estudados, os caras que tinham mente boa, que produzia, que dava fruto, foram levados para lá, para quem governava toda a região. E daí foi enxertado, o pessoal que trabalhava na roça, na plantação, que não tinha estudo e não sei o quê, ficou ali na Samaria. Um pouquinho para cima ali de Judá. E daí o pessoal que governava ali, que tomou posse de todo o povo, começou a enxertar ali em Samaria os pagãos. E trouxe gente daqui, trouxe gente de lá, e trouxe gente de acolá. E um adorava o Deus sol, o outro adorava o Deus jumento, o outro adorava o Deus cobra. Estou inventando, tá? Não tem. Mas eles adoravam o Deus que eles queriam. E aí aquele povo que era judeu, que tinha sido dividido do reino, começou também ali a misturar aquelas coisas ali. E aqui embaixo ficaram os judeus puros, aqueles judeus ali, os caras que estavam ali seguindo realmente o que tinha que ser seguido. Aí tem aquela discussão, que no poço de Jacó mesmo, que a mulher chega para Jesus e fala assim, tá, mas aonde a gente tem que adorar a Deus, Porque os nossos pais, eles adoram lá em cima do monte lá, e vocês adoram a Deus lá no templo de Jerusalém. O que Jesus fala? Virão os dias, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não vai ser nem em Jerusalém, não vai ser nem em Samaria lá no monte. É aqui, ó. O altar não vai ser levantado mais no monte. Por que Jesus falou isso? Porque um dia eu vou. Jesus fala para ela o quê? Se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria água para mim. Porque a água que você tem para me dar, daqui a pouco eu vou ter sede de novo. Mas a água que eu tenho para te oferecer, aquele que tomar dela jamais terá sede. Aí ela pediu a água e Jesus deu essa água para ela. Ela saiu da sua cidade e foi falar de Jesus para todos na sua cidade.
Porque Jesus disse que chegará os dias em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque chegaria um dia em que Jesus estaria pendurado na cruz. E quando ele abrisse a sua boca e falasse, está consumado. Lá no templo de Jerusalém, o véu que separava o santo dos santos de todo outro espaço do templo, onde somente o sumo sacerdote chegaria, esse véu seria rasgado. No mesmo ato em que Jesus foi morto, aquele véu se rasgava. E aí não tem mais essa de adorar lá em Jerusalém. Não tem essa mais do sacerdote matar cordeirinho para você. Não tem mais de você ter que subir um monte lá em cima lá para adorar a Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão em casa. Os verdadeiros adoradores terão um relacionamento direto comigo, direto com Deus. Não vai precisar para um sacerdote interceder, não. Sabe, meu irmão, hoje nós vivemos um dia em que você vem para a igreja, não é para o pastor ministrar na sua vida, não é para um obreiro vir pôr a sua mão na sua cabeça e orar por você, não é para você receber nada por intermédio de alguém, não. É para que você tenha acesso exclusivo com Deus. Sabe, Ele consegue marcar um horário com você, pela sua onipresença, Ele consegue marcar um horário exclusivo com cada um, no mesmo horário. Porque aquele véu lá rasgou, ele não está mais, a presença dele não está naquela caixinha de madeira, banhada a ouro, não. Se cada um de vocês agora parar agora e começar a falar com Ele, Ele vai responder cada um, Ele vai ouvir a cada um na mesma hora, porque Ele é onipresente. Ele é onisciente, Ele conhece o seu coração. Ele sabe qual é o desejo do seu coração. Ele sabe que você tem aí do seu lado um alvo e do outro lado você tem um pecado. Ele sabe qual é o desejo. E todos nós temos um desejo sincero de acertar o alvo. Mas a nossa natureza, ela é sincera também em querer pecar. A gente vai na cara dura mesmo e peca. O que Jesus tem a oferecer para a gente? Uma nova natureza ao homem. Eu quero falar para você e quero que você preste atenção em 2 versículos. Presta atenção no nome, na palavra natureza. O primeiro se refere a toda a humanidade, em Efésios 2:3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Todos nós fomos criados no pecado e em pecado. Todos nós temos a tendência de ir com facilidade, extrema facilidade para o lado do pecado, porque é gostoso. Não dá trabalho fazer pecado. Não dá trabalho pecar. É gostoso demais. Mas nem tudo que é gostoso faz bem. Aliás, eu acho que até na nossa vida natural, tudo que é gostoso faz mal, né? Demais. Todo mundo gosta de... A Júlia adora leite condensado. A Júlia detesta gelatina. Mas se tiver uma caixa de leite condensado, ela quer gelatina. Porque ela gosta de leite condensado. Mas muito leite condensado faz mal. Eu amo a costela gorda. Aquela que você morde aquele pedaço de gordura que ele faz assim na boca, assim, ó, dentro da boca, explode, assim, sabe? Tem gente que tem nojo. Eu amo. Mas gordura demais faz mal. Mas é gostoso. E a gente tem que brigar para não fazer. Ontem a gente estava no casamento do Azaf, eu fiz o meu prato, daí a hora que eu cheguei na mesa, eu falei, Josiane, meu prato ficou muito grande. Ela falou, não, tá bom. Eu falei, então beleza, depois eu pego mais. É lógico, depois eu fui e peguei mais. Mas pelo menos ela falou que não estava muito grande. E ela é sincerona, se tivesse ela vai, meu Deus, cadê você? Né? Atrás do monte. O pecado é gostoso, o pecado é fácil. O problema é depois do pecado. E eu não digo nem a consequência do pecado, que é pior ainda. Mas o peso do pecado no coração da gente é horrível. A gente sabe que o pecado é gostoso, sabe que o pecado é errado, a gente vai e peca, a gente acaba de pecar, o que acontece? A gente vai pedir perdão para Deus. Se vai. Às vezes não vai. Mas geralmente o Espírito Santo vem e a gente, meu Deus do céu, que idiota que eu sou. Por que eu fiz isso? E fica ruim, gente, é ruim, é pesado. Você sabe, né?
É escolha. O alvo ou o pecado. Quando a gente escolhe o alvo, a gente está construindo, tijolinho por tijolinho, pedra por pedra, um altar de adoração a Deus. Jesus acertou. Nossa, gente, quando eu estava preparando isso aqui, eu ia pegar 3 pessoas que acertaram o alvo. Eu falei, a gente não vai dar. 3 pessoas vai ficar muito grande. Vou pegar só Jesus, né? Já é 9 e 10. Acho que 10, 11 e pouco a gente acabaria se fosse 3 pessoas, né? Jesus acertou o alvo. Cadê? Onde que eu li aqui? Que eu comecei a ler, mas aquele negócio não parei. Então assim, nós lemos aqui, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. E o segundo texto diz assim, em 2 Pedro 1, 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então são 2 naturezas que está falando. A primeira natureza fala da natureza carnal, que todos nós somos pecadores, e vivemos em pecado. O segundo texto já fala da natureza divina, por intermédio de Jesus Cristo. Ele nos dá uma natureza divina. A escolha dele, a motivação dele era fazer a vontade do Pai. O sentimento dele era um sentimento de humilhação, de entrega, de renúncia. E agora a entrega dele para nós é uma entrega de paz, de vida eterna, um fardo leve. Para que sofrer por causa do pecado? Para que ficar 5 minutos no gostosinho se você vai ficar sofrendo um tempão? Se o Espírito Santo vai vir no seu coração e vai, não é assim, faz certo. E o diabo vai vir e falar, ei, seu trouxa, seu idiota, falei, vai, faz, está comigo, né? Você está ali na igreja dando uma de santinho, mas você está comigo. É tudo isso que a gente escuta. E o pior é que a gente sabe que isso vai acontecer depois que a gente pecar. Mas a gente vai e peca. E isso não é nem acertar o alvo, isso é errar o alvo. Não é nem acertar a mosca e nem acertar o alvo, isso é errar o alvo. É o problema maior ainda, pecado é errar o alvo. A gente jogou o dardo e não acertou nem a tábua do alvo. Foi fora, direto. Não fez nem 10 pontinhos. Mas Deus tem nos chamado para acertar na mosca. Se você quer que a sua vida seja uma vida abençoada por Deus, se você quer que a sua vida seja uma vida de relacionamento íntimo com Deus, se você quer, assim como eu quero, ter um relacionamento íntimo, poder ouvir a voz de Deus, poder compreender o sobrenatural de Deus, poder compreender o propósito de Deus na minha vida, compreender o plano de Deus na minha vida, onde eu me encaixo no plano de Deus para fazer a vontade dEle. Eu oro sempre para Deus nesse sentido, mas eu preciso acertar o alvo. Não adianta eu querer conhecer os propósitos de Deus, conhecer os planos de Deus, buscar querer estar no centro da vontade de Deus, mas se o primeiro pecadinho que aparece na minha frente, eu chuto o alvo e me atiro no pecado. Eu erro o alvo. O que é errar o alvo? Não sei quem é esse cara, mas Don Truex, sei lá se é isso, faz uma leitura do Salmo 139, que ele chama de Salmo Oni. Lembra que a gente falou onipresença, onipotência, onisciência? Ele faz uma leitura do Salmo 139, e ele chama esse salmo de o Salmo Oni. Senhor, tu me sondas e me conheces, Davi orando e falando com Deus. A maioria de nós, isso ele falando, a maioria de nós temos que confessar francamente que é raro nos vermos honestamente. É difícil a gente olhar para a gente e ser honesto com o que a gente vê dentro da gente. Mas Deus vê. Ele nos conhece completamente. Ele é o primeiro a dizer bom dia quando nos levantamos. E o primeiro a perscrutar nossa atividade durante o dia. Sabes quando me assento, quando me levanto. Esquadrinhas o meu andar e conhece todos os meus caminhos. Esse é o versículo 2 e 3. Ele sabe o que pretendemos dizer, o que de fato dizemos, o que desejaríamos ter dito e o que pensamos sobre dizer. Ainda a palavra não me chegou à língua, diz Davi, e tu, Senhor, já a conheces todas.
Antes que eu abra a boca para falar, Deus já conhece. Salmo 139, versículo 4. Note como o salmista torna pessoal essa doutrina. Sabes quando me assento e quando me levanto, todos os meus caminhos. A criação é o mais grandioso experimento de Deus e a humanidade sua maior obra. Como um criador e sustentador bondoso e justo, Ele tem conhecimento de todos, do mais minucioso pormenor de nossas vidas. Deus conhece tudo. Aí Davi continua no Salmo 139, para onde fugirei da tua face? Não é simplesmente que Deus nos conheça, mas Ele é sempre nosso companheiro e benfeitor. Sua presença não é para ser evitada. E por que os homens justos queriam evitar a presença de Deus, né? Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Altura, profundidade, velocidade, trevas, luz, nenhuma é suficiente para nos esconder da presença de Deus. Isto não é para retratar o Pai como um policial cósmico, observando cada movimento de cada criatura, ansioso para assaltar com prazer sobre nossas faltas. Sua presença é principalmente para o nosso bem. Que maravilhosa segurança é para os seus filhos, que não importa o tempo ou o lugar, aí me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Versículo 10. Talvez seja isso que faz do pecado, presta atenção. Talvez seja isso que faz do pecado o crime hediondo que é. Ele não é cometido no segredo, que ingenuamente pensamos que a escuridão oferece, quando você está sozinho. O pecado é uma afronta ao Todo-Poderoso e à sua face. É traição da mais alta ordem, cometida aos próprios pés do seu trono. Assim ele pergunta: ocultar-se-ia alguém em esconderijos que eu não veja, diz o Senhor? Porventura não enche os céus e a terra? Jeremias 23, 24. Sabe, meus irmãos, nós precisamos nos arrepender. Lembra que eu falei que Deus tem colocado palavras de arrependimento no meu coração? Quando a gente peca, por mais que a gente esteja sozinho, com a luz desligada, talvez a gente pense que ninguém está vendo. Mas a palavra de Deus diz que as nuvens são o pó que está debaixo dos pés de Deus, os estrados dos seus pés, a terra são os estrados dos seus pés. Deus está no trono e o pezinho dele está aqui, ó. E a gente está pecando. Sabe quando você está sentado e você está no pé no chão e você vê uma formiguinha passar, você vê uma criança brincar? Você está ali, ó, no pé de Deus pecando, na frente do seu trono. E Deus tem pedido para a gente construir altares de adoração a Deus. Que jeito que eu construo um altar de adoração a Deus vivendo em pecado? Por mais simples, por mais ingênuo que pareça, é errar o alvo, é pecado. Romanos 8 diz: rogo-vos, pois, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional não é o que a gente vem fazer aqui dentro da igreja. Culto racional não é o momento de louvor. Culto racional não é uma palavra que é pregada. Culto racional não é o dízimo e a oferta. Culto racional é quando você faz sozinho aos pés de Jesus. Culto racional é o que você faz no escuro lá, quando você está nos pés de Deus, Ele sentado no trono e olhando para você e você está sozinho. É ali que você oferece um culto racional a Ele. Pode ser um fogo estranho. Você pode estar levantando um altar e acendendo um fogo estranho a Ele. O que Ele quer é um altar, que desse altar o sacrifício suba até Ele, cheiro suave, que agrade a Ele. A adoração se manifestava em Jesus e se manifestava nos apóstolos da igreja primitiva. A adoração, ela se manifesta no servir, porque a adoração é serviço. A adoração é reverência. Veneração, o que é reverência? Veneração pelo considera sagrado ou se apresenta como tal, como sagrado. Reverência é respeito profundo por alguém ou por algo em função das virtudes, qualidades que possui ou parece possuir. Reverência é consideração, é deferência.
Você não sabe o que é deferência? É consideração. Adoração é serviço. Ação ou efeito de servir, de dar de si algo em forma de trabalho, exercício e desempenho de qualquer atividade. Adoração envolve profundo amor e respeito. Sabe o que quer dizer isso? Se você não serve, você não adora. Não estou falando de servir na igreja. Você tem que trabalhar no ministério da igreja. Não. Você tem que servir o seu próximo. Você tem que ser o bom samaritano. Sabe aquele cara que não prestava? Aquele cara do reino do norte lá de cima, que adorava outros deuses, que tinha o povo judeu bonzinho aqui e os impuros lá em cima. Foi um deles que passou na beira do caminho e socorreu o cara que estava caído no chão. Isso é adoração. E sem saber ele estava adorando a Deus. Porque Deus disse, como a gente viu no teatro aqui há uns 3 domingos atrás, aquele que dá um desses pequeninos é a mim que está dando. Isso é adoração a Deus. Isso é adoração a Deus. É servir o nosso irmão. Além do mais, além de servir o nosso irmão, é servir quem está lá fora, precisando. Como pode um filho de Deus refletir com exatidão a glória de Deus sem serviço? Deu certo aquele vídeo? Eu tinha até esquecido, mas essa palavra que eu falei agora veio certinho. Põe ele pra gente. É um teatrinho pequeno para fechar essa palavra, senão a gente não vai embora. Gabriel, vem cá, vamos lá. Deixa eu sair das trevas. Vem cá, Gabriel. Tá elegante, hein, Gabriel? Tem que mudar esse paradigma que anjo só veste branco, né? Que bonito. Fala, Que bom cara. te ver, Gabriel. Tudo bem, senhor? Eu tenho uma notícia que você não vai acreditar. Diga. Cê- Não, já sei. Só pode ser, saiu. Fala que eu já sei o que é. Saiu a minha autorização para descer. Não acredito, velho. Então quer dizer que a gente vai descer. Chegou a hora da plenitude Demorou. dos tempos. A gente vai descer, eu não aguentava, eu já estava na expectativa, a gente já preparou Não, tudo também, todas as coisas. Gabriel, peraí. Fala. Saiu a minha autorização para descer, não você, sou eu. Não fica chateado, Gabriel, eu tentei defender, mas não... Ô, mestre, como assim? Eu tô ansioso, já faz uma eternidade que eu tô querendo isso, mestre. É verdade, mas não dá, eles falaram Por que que você não que eu não estava posso- apto. não entendi. Por que que eu não posso descer? Porque eles falaram que a última vez que mandou era só para você revelar um negócio em sonho, você acordou o cara, brigou e ele saiu manco o resto da vida. Não dá. Aí eles falaram, não vamos mandar mais. Não, ô mestre. É verdade. Mestre, mas isso foi uma exceção. Eu sei. Cheguei lá, ele me chamou de seminarista. Ei, Não. ei. Podia ser até pastor, mas aqui é anjo. Os Anjo. íntimos. Anjo, é. Mas Como é eu que não é? vim aqui para isso, eu vim aqui para falar sobre isso. Eu vou mudar a fechadura do meu quarto. Que você está entrando no meu quarto sem pedir, e o que é essa mala em cima da minha cama? Então, mestre, deixa eu explicar o seguinte. É que como eu pensei que nós iríamos, né, viajar, eu preparei um kit. Um kit? Kit de viagem, né? Um kit encarnação. Kit encarnação. Ai. O que você vai me aprontar? Você sabe que lá embaixo é difícil. Lá embaixo é difícil. O senhor... eu tenho experiência de campo. Já o senhor, a gente não sabe. Ninguém sabe até hoje quem é o quarto elemento da fornalha, né? Não, mas é porque... Não. Mas, presta atenção em outra coisa. Tem outra coisa também. Isso é eles que não entenderam o recado. Não tem isso, não. E outra coisa, isso aqui tá parecendo Deixa eu te burlar falar. a lei. Não é burlar a lei. O seu pai, quando resolveu esse lance da encarnação, ele fez um monte de regra. Uma das regras é que o senhor não teria todos os seus poderes, entendeu? Onisciência, onipresença, tudo, entendeu? O senhor não teria tudo isso. E aí, Mas eu peguei... é necessário isso. Isso, não, mas dentro dessa regra, eu molhei um kit. Você tá burlando a regra. Não estou burlando a regra, eu estou na brecha, mestre, estou na brecha. O último anjo que falou isso levou 1/3 aqui dos anjos, hein? Você não me faz isso, Gabriel! Mas não é essa brecha, a minha brecha é brecha boa que eu estou, entendeu? Brecha boa. Por exemplo, veja bem, o senhor vai entender mais. Questão da onisciência, onipresença, o senhor quer saber de tudo, Sei. gosta de estar em todos os lugares, mas lá você não vai ter todo esse poder, você vai ser homem. Então eu peguei um negócio maravilhoso aqui, mestre. Isso aqui vai resolver sua vida. Eu peguei um celular de última geração, mestre. Um celular? Fiquei até orgulhoso de mim. Um celular maravilhoso. O senhor vai poder chegar lá, esse celular tem tudo, o senhor pode falar com todo mundo. Ele é tranquilo, o senhor pode ficar
Aí tá quebrado o celular. Não, não tá quebrado não, é canetinha. O senhor pode anotar as coisas aqui, entendeu? Pode colocar. É de última geração. Entendeu? Calendário, contatos e tudo mais. Isso é legal, mestre, pro seu ministério. Gabriel, isso aqui não dá. Vou te dar um exemplo que o senhor vai entender. O senhor está numa cidade longe, aí um amigo seu tá prestes a morrer. Aí ia demandar um mensageiro, que vai demorar 2 dias para ir. 2 dias para voltar, o cara já morreu, já enterraram o cara já tá fedendo. O senhor vai chegar lá, o senhor vai ter que ressuscitar o cara, entendeu? Com isso aqui, eles te mandam uma mensagem, o senhor recebe, entendeu? Não tem perigo de chegar atrasado, o senhor chega lá e tá tranquilo. Gabriel, é importante que eu dependa totalmente do Pai, do que Ele me revelar. Eu não quero ter superpoderes lá, eu quero ser como eles. Tá bom, né? Fazer o quê? Mas eu tenho outra coisa aqui. Mas tem como salvar isso aqui ou não? Tem como salvar, pelo menos. Tá esquecendo o texto? Não, tem como salvar. É o seguinte, você sabe que existe... Gabriel, é difícil ver você sem graça, mas vamos. Sabe que existe... Deixa eu ler o texto aqui. Sabe que existe uma organização chamada CEPAL, que diz que todos os seus missionários devem levantar o próprio sustento, entendeu? Então, com isso aqui, o senhor pode levantar o sustento ministerial do senhor. Como assim? Entendeu, eu conheço essa missão. Conheço. Como assim? No marketing. Na entrada de Jerusalém, um banner escrito: Celulares Jesus, porque Deus é vivo. Entendi, claro que eu entendi. Sem querer fazer propaganda, mas eu vou ligar e faço tim, 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 tim. Oi? Muito bom, Você pegou o espírito, entendeu? Você é um fanfarrão. Então, depois das pregações, o senhor monta uma mesinha lá, os discípulos ficam vendendo, entendeu? Muito boa piada, mas não vai dar não, Gabriel. Isso aí, eu não vou levar nenhum celular. Não vou levar. Tá bom, então já sei, outra coisa. Lá o senhor não vai poder voar, levitar, vai ser difícil essas coisas. O senhor vai ter que caminhar muito. E é quente. Vai por mim, lá é quente. Então eu preparei um negócio maravilhoso. Um néctar dos deuses. Um energético, mestre. Se o senhor cansar, caso o senhor se canse, é dos anjos, porque tá escrito, ó, te dá asas, entendeu? É celestial, pode tomar. Interessante. Dá energia isso aqui? Isso aqui não é um touro, não. É um anjinho agachado, entendeu? Mas como eu vou usar isso, Gabriel? Não, é só abrir e tomar. Por exemplo, o senhor está andando, está cansado, ou se o senhor tiver discípulos que têm problema com sono, você pede para eles orarem, eles dormem. Vai no monte, eles dormem. No velório, eles dormem. Tudo, eles dormem. Dá isso aí para eles, entendeu? Tomou um golinho, você fica imperativo, igual o filho de pastor. Ninguém te segura, é pra cá, pra lá. Entendeu? Essa é boa. Vai gravar. Gabriel, é muito... Isso aqui é tranquilo, nem vai comisar nada, você nem vai pagar imposto, é só para o Gabriel, eu não posso, você não está entendendo, Gabriel. Eu não posso usar nenhum recurso aqui. Chega, Gabriel, para com isso. Mas esse aqui o senhor vai gostar. Ai, Gabriel. Olha só o que eu peguei, mestre. O livro com os nomes. Papai do céu. Tem todos os nomes aqui, mestre. Peguei pro senhor. Gabriel, isso aqui é o livro da vida, Gabriel. Nem eu sei o que está aqui, Gabriel. Você é doido? Como é que você pegou isso aqui? Eu fui lá escondido, mestre. Não tem nada. Não se esconde nada do meu pai, Gabriel. Eu não pensei nessa parte. Mas eu entrei, fui lá no quarto dele, vi o armário, tava embaixo do álbum de figurinhas da Copa dos Apóstolos. Álbum de figurinha? Você nunca viu? Não. Tá lá, tinha 12 fotinhas, só faltava uma. Embaixo estava escrito Judas Iscariotes. Mas, mestre, leva. Gabriel, você não leu isso? Não li, mestre. Você não leu isso? Ô, mestre, aqui não tem nenhum anjo caído, não. Qual é que é? Tá duvidando? Palavra de anjo. Se eu li esse livro aqui, que eu fique mudo. Que susto, Gabriel, que susto. Se você lesse isso aqui, ninguém pode tocar isso aqui. Gabriel, desembucha, Gabriel. Brincadeira. Foi só, eu dei uma lidinha, curiosidade de anjo. Uma lidinha? Foi rápido, eu fiquei curioso. Porque eu fiquei curioso com uma coisa. Seu pai não escreve tudo em ordem alfabética? Geralmente, que eu saiba, o livro da vida está escrito em ordem alfabética. Por que a primeira letra aqui é S? Como S? Fui ver, ela tava Shed.
Deve ser algum homem de Deus que Deus já garantiu aí. Não. Mas, mestre, presta atenção. Isso aqui é simples, vai facilitar a sua vida. É o seguinte, ao invés de você ficar andando, peregrinando, andando, o senhor vai lá, dê o nome, olha, vai na casa, já bate. Você foi predestinado, entendeu? Sei lá, fala com a outra palavra, entendeu? Gabriel, eu não sei desses nomes, eu não quero saber, eu estou descendo. Convém ao meu pai saber esses nomes. O meu papel é abrir portas, é para todo mundo. Eu estou indo para todo mundo, não há exceções, eu estou indo para todo mundo, Gabriel. O senhor avisou isso para os calvinistas? Eu não sei, eu estou indo para todo mundo. Gabriel, você não ouviu Josué? Não entre em problemas teológicos. Gabriel. Desculpa. Mas não vai dar. Eu tô indo, eu já tô ouvindo minha mãe gritando do gemido de parto. Tá na hora de eu encarnar. Eu tô indo embora, tá bom? Não dá mais. Não vou. Leva alguma coisa. Leva, sei lá, uma lanterna, um durex, um guarda-chuva. Não sei, mestre. Gabriel, esquece isso. Leva. Não dá pra eu ir. Não dá pra eu levar nada. Não, por favor, mestre. Dê uma olhada, eu preparei com tanto carinho. O senhor vai embora, eu já sinto saudade. Parece que somos amigos há uma eternidade. Vem, mestre, dê uma olhada. Pelo menos alguma coisa. Eu não deveria, mas eu acho que eu tenho alguma coisa aqui que vai servir para mim. Aquele livro. Achei, Gabriel. Eu acho que isso vai servir. Mas gostei desse. Mestre? Eu gostei desse, Gabriel. Mestre, mas isso não é de Deus, isso não é de nenhum rei. Mestre, não é de nenhum rei. Não entendi. Eu não vou para ser servido, eu vou para servir. Eu sou servo, Gabriel. A partir de agora, eu vou servir. Isso é a gente querer acertar no alvo, isso é acertar no alvo. Poderia ter um celular, poderia ter um Red Bull, poderia ter qualquer outra coisa, um artifício. Mas Jesus escolheu um avental. Aqui na terra se transformou numa toalha, né? Para enxugar os pés. E a gente, como filhos de Deus, que assim como Jesus deveríamos refletir a glória de Deus, exatamente como Ele é, a gente quer ser servido. E isso é errar o alvo. Eu não sei nem como fazer algum apelo para você. Mas eu só quero perguntar para você, se você tem errado o alvo, e você entende que a partir de hoje você não quer mais errar o alvo, se você se sentir à vontade de vir aqui à frente, se ajoelhar, eu não vou orar com você, e você vai orar com Deus. Pode apagar a luz para a gente? Deus tem te convidado a acertar o alvo e dar um chute no pecado. Se você entende que você tem errado o alvo, ou você tem acertado o alvo, mas não tem acertado na mosca, tem só estado na média, e você quiser vir aqui orar, falar com Deus, fazer um propósito com Ele de acertar na mosca, buscar acertar na mosca, essa é a sua oportunidade. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa ter ministrado no seu coração, e mesmo que você não venha aqui à frente, que essa palavra possa ecoar no seu coração, que lá na sua casa você possa fazer esse compromisso com Ele. Amém? Deus abençoe a todos.